Olá! Hoje nós vamos falar nessa aula sobre o corpo etérico. Então, para quem não me conhece, meu nome é Fabiano Zambelli, esse é o curso de desenvolvimento de mediunidade e paranormalidade. Mas antes de entrarmos na aula, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ajudar compartilhando com quem vocês acham necessário. E não esqueçam de fazer os comentários, fazer as perguntas, o que vocês estão achando, o que vocês gostariam de saber. Bem, não vamos perder muito tempo então e vamos direto para a aula. Eu vou falar aqui do roteiro da aula 5, mas lembrando que eu vou dividir em várias aulas separadas. Tá? Então, essa aula nós vamos falar do corpo etérico. Porém, a parte teórica ela vai ter o corpo etérico, vamos falar do trabalho de terapeutas, comentários sobre as religiões e educação e a diferença entre esoterismo com S e esoterismo com X. Vamos ter também a parte prática, que é a absorção de fluidos e energias, absorção de fluidos, transferência e a vibração das cores. São exercícios que nós fazemos na parte prática dessa aula. Vamos então direto para o corpo etérico. Na verdade, o corpo etérico ele corresponde àquele que pode ser percebido pelas vibrações e que sofre a ação e interferência direta da maneira de pensar, dos estados emocionais, da condição nervosa e da condição de saúde. Então, os estudantes em si, pelas sensações e pelo próprio corpo, vocês vão poder ter indicativos do que pode ser estar acontecendo com aqueles nos quais concentram a sua atenção. Então, isso é, quando vocês se dirigem para alguém, quando vocês fazem aqueles exercícios de sentir e perceber, vocês vão estar entrando em contato com o corpo etérico. Esse corpo ele é dividido em várias camadas, assim, vamos falar de forma mais simples, né? Mas é com essas energias que vocês entram em contato e ali vocês percebem a condição total da pessoa, tá? Ali nós conseguimos perceber como é que ela está, a condição emocional e tudo mais. E, inclusive, interferir nesse corpo, fazer os trabalhos de cura, tá? Então, algumas pessoas elas podem absorver isso e supor que essas tensões se transformam sem projetá-los. Alguns já estão prontos e eles podem absorver e sobrepor essas tensões, transformando-as sem projetá-las. E todos, qualquer pessoa pode corrigir e transformar através da imaginação, palavra e pensamento, criando uma condição de ajuste. A gente ajusta nesse corpo em si. Tá? Então, só que esse processo ele não é automático. Algumas pessoas são naturalmente sensíveis e outras vão ter que aprender a ser. Algumas pessoas chegam, às vezes você chega em alguém, dá um abraço, essa pessoa já se sente melhor. E você nem prestou atenção nem nada, sabe? É uma coisa intrínseca, é uma coisa assim, nossa, é uma coisa automática de você entrar em contato com a energia daquele corpo e a sua energia, mesmo sem você ter consciência, corrigir o problema que tem a outra pessoa. Só esse contato energético já transforma outra pessoa, ela já se sente melhor. Então isso pode ser uma condição natural em algumas pessoas que já têm essa coisa desenvolvida e outros não. Nós vamos ter que trabalhar, treinar para fazer isso tudo, tá? Inicialmente, assim, os alunos que estão treinando e aprendendo, eles vão ter que ter uma mente bem aberta para as informações trazidas pelos pesquisadores ou por quem estiver comandando isso, não importando muito a origem e a linguagem. Com o passar do tempo, nós vamos ser capazes de assimilar e perceber esses níveis diferentes. Então, não se preocupe no início com o que estão falando, você tem que sentir isso, aquilo, não. Interaja com essas energias, interaja com as pessoas e com o tempo vocês vão conseguir diferenciar o que é um tipo de energia, o que é outro, como corrigir. Então, no início, apenas trabalhe. Se dediquem para depois conseguir criar consciência e um entendimento melhor do que é. O primeiro passo é vocês aprenderem a ter essa interação. Aprender a aumentar a sensibilidade para poder fazer isso, tá? Mas uma coisa muito importante é que todos os seres vivos, inclusive os animais e vegetais, possuem um corpo etérico e astral. Isso é uma coisa que muda muito o nosso entendimento sobre os seres, que as pessoas dizem, só o ser humano que é o que tem alma, etc. Nós conseguimos incorporar, pegar, sentir, perceber esses corpos em animais e vegetais também. Tá? Então isso aí é uma coisa que com o tempo, com os exercícios, a gente vai acabar mudando muito nossa compreensão do mundo por causa disso, tá? Pelo menos daquele mundo que a gente foi educado a aprender. O universo etérico possui polos com cargas elétricas. Então eles são sensíveis aos campos magnéticos, com energias flutuantes e partículas que se movem no cosmos e entre os corpos. E o que isso quer dizer? Que é por isso que quando eu chego diante de uma pessoa que não está bem, eu às vezes sinto que ela não está bem, eu me sinto angustiado também. Porque essas energias, elas flutuam, elas interagem e elas se transferem de um lugar para o outro e de um corpo para o outro.
Por isso que nós conseguimos nos deslocar até para uma pessoa que não está presente para sentir ela, nós vamos sentir essas energias. Esse corpo etérico é que nós vamos perceber e sentir, principalmente nessa fase inicial, tá? Então, segundo as pesquisas que nós realizamos, existem 3 tipos do que denominamos de corpo etérico, né? O primeiro nível, ele corresponde a uma massa energética sem forma definida, livre e flutuante, transferível e moldável. Muitas vezes ela é aqueles fantasmas que o pessoal vê por aí que não tem uma massa definida. Ela é visível e pode ser afetada pelos pensamentos e ambientes. Quando o indivíduo penetra em um ambiente conforme o seu estado emocional e mental, ele atrairá para si as energias do local. Nesse nível energético, toda a matéria organizada atrai e irradia energia. Então, é nesse campo, nesse primeiro nível do corpo, que a gente faz essa troca de energia. A gente transfere para outros e recebe. E geralmente as energias elas se repelem ou são atraídas pelo nosso estado. Então, se nós não estamos muito bem, nós tendemos naturalmente a atrair de pessoas e de ambientes mais energias que têm esse mesmo campo vibracional. Por isso que nós temos que estar sempre atentos, fazer os exercícios do sistema Águia para perceber nossos pensamentos, nossas palavras. E cada período a gente vai percebendo coisas novas para tentar entender o que é nosso e o que não é. Bom, nós temos aí um segundo nível, tá? Esse corpo ele é composto por uma energia mais densa, perfeitamente estabelecida e definida, e ele é a nossa duplicata das formas. Ele é o nosso duplo etérico, que muita gente chama. É uma cópia fiel do nosso corpo físico. Então, nesse nível, as energias se movimentam ordenadamente e essa massa sofre modificação. A coloração desse nível ela pode alterar devido ao estado de saúde do indivíduo. Então, quando existe a destruição do corpo físico nos organismos vivos, a duplicata energética permanece mais ou menos tempo conforme o ser e sua animação. Daí são os chamados fantasmas, vultos de energia que são vistos por aí. O que eu quis dizer ali com a destruição do corpo físico? É com a nossa morte física, tá? Quando nós morremos, vamos dizer assim, nosso corpo físico desaparece, e esse duplo ele tem que desaparecer também, mas ele fica mais ou menos, por mais ou menos tempo se mantendo ainda devido às energias que tem ali, e muitas vezes já sem a nossa consciência, tá? As cargas energéticas, ligeiramente alteradas após a morte, tendem a retornar ao estado de massa flutuante de energia e sofrendo intercâmbio com o meio. A tendência é que esses corpos se desmanchem, como eu disse, tá? Essa animação é o poder de atrair as partículas livres de energia que, por sua vez, penetrarão nos níveis mais profundos, constituindo-se em energia vital. Ali nós temos muita energia vital, e aí nós vamos colocar uma observação nisso. Muitas vezes nos trabalhos de magia, de feitiçaria, eles colocam consciências e se apropriam desses fantasmas, desses duplos, desses corpos. E por muito tempo eles podem ser utilizados e mantidos. E eles são também vampirizados. Eles podem ser vampirizados porque ali tem energia vital. Então eles podem ser ou vampirizados para roubar essa energia vital, e não é um processo adequados, são seres que precisam de auxílio, que não têm essa energia, enfim, é uma aula posterior. Ou esses corpos podem ser sequestrados para servir de magia, e eles vão se deformando ao longo do tempo, porque eles não conseguem manter totalmente, mas eles jogam uma consciência ali e utilizam para trabalho de magia, enfim, fazer diversos trabalhos ali, tá? Vamos falar disso mais adiante. E existe um terceiro nível, ele é em um nível mais profundo do corpo etérico, apresenta avançado estágio de organização da matéria, representado por diversos canais onde a energia circula. O que normalmente o médium vê é o segundo nível, ou a duplicata, e em alguns casos o primeiro, que é aquela massa de energia que tem ao redor da pessoa. Você vê aquilo que chama de aura, mas na verdade é essa primeira camada do corpo etérico. Então esse terceiro, ele possui uma coloração mais amarelada em torno de todo o corpo, tá? Então todo o trabalho de cura é realizado sobre o corpo etérico, em seus níveis 2 e 3, conforme a intensidade e a qualidade do médium paranormal. Quando nós vamos fazer uma cirurgia astral, que nós vamos curar um coração, nós fizemos a cirurgia nesse segundo nível, na duplicata. E no terceiro, que são os canais de energia que ligam todos, tá? Porque uma vez curando no corpo etérico, esse terceiro nível leva essa informação e essa cura para o órgão doente no corpo físico. E aí começa a transformação e a cura do corpo físico. Em alguns casos de médiums mais avançados, essa cura pode se tornar instantânea, tá? É muito comum pessoas passarem por trabalho de cura e saírem dali com o corpo físico sem dor.
Mas a cura não foi feita no físico, a cura foi feita nesses segundo e terceiro níveis do corpo etérico. Isso é muito importante que seja bem definido isso, tá? Então esses corpos, eles são os primeiros que a gente estuda, mas são os mais importantes, os que a gente mais interage no nosso desenvolvimento espiritual e mediúnico. Existem outros corpos mais avançados que estão ligados a outras situações, mas a cura, essa transferência de energia, os passes, eles são dados geralmente sobre esse corpo etérico. Para dar sobre os outros corpos, precisa um desenvolvimento do médium muito grande, uma consciência e um entendimento muito grande do que ele está trabalhando, certo? Bom, essa primeira parte da aula é isso. Dúvidas e qualquer coisa, não esqueçam de deixar nos comentários. E aquela história, né? Deixem um like, compartilhem o vídeo, para que a gente possa até entender e saber se vocês estão gostando desse sistema de aulas ou não. Eu sei que às vezes não é aquela aula boa, assim, que todo mundo diz, ah, que coisa fantástica, mas o desenvolvimento ele exige muito trabalho, muito estudo e tem que ter esse conhecimento. Ele pode, às vezes, em algumas aulas parecer chato, mas esses pequenos questionamentos somados no final de um período é que vão gerar transformação. Ela não vai ser mágica, ela não vai ser dada por alguém, ela vai depender única, direta e exclusivamente da vontade e da dedicação de cada um. Bom, valeu então, até a próxima aula.